os livros dele, algumas coisas. Ele era um médico psiquiatra famoso, ele era austríaco, mas ele era alemão, ele era judeu de descendência. E ele, quando veio a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu as suas possessões, ele perdeu a sua fama, perdeu a credibilidade, perdeu tudo. E sabe onde ele foi parar? Nos campos de concentração nazistas. Ele viveu os 4 anos da guerra nos campos de concentração, inclusive Auschwitz. Podia tornar-se um homem revoltado contra tudo e contra todos. Viktor Frankl, ele foi um sobrevivente. Mas na prisão ele não foi apenas sobrevivente. Ele ali desenvolveu o melhor das suas teorias acerca do comportamento humano. Tem um livro dele chamado Um Sentido para a Vida. Um homem cristão. Ele disse assim, que depois que terminou a guerra, ele disse, todas as pessoas que foram sobreviventes dos campos de concentração, elas somente sobreviveram aquelas que tinham um projeto de vida para quando saíssem dali. Tinham uma atitude e queriam viver. Ele disse essa frase aqui. A última de todas as liberdades humanas é mudar de atitude diante de um conjunto de circunstâncias adversas. Uau! A última de todas as liberdades humanas. Por que a última? Porque essa é aquela coisa que ninguém pode mexer. O ladrão pode roubar o seu tênis, pode roubar a sua casa. O ladrão não poderá roubar uma atitude. Viktor Frankl sabia disso. Aprendeu no Evangelho isso. E muitas vezes nós não aprendemos. A última de todas as liberdades humanas é você poder mudar de atitude diante de um conjunto de circunstâncias. E olhe para as circunstâncias da sua vida, podem ser as piores possíveis. Mas tem algo aí que ninguém pode tirar de você. Amém por isso? Atitude, meus queridos. Talvez seja muito do que a gente precise ao viver esses dias que às vezes são tão difíceis. Como disse Henry Nouwen, esse camarada tem uma história fascinante também. Henry Nouwen, ele era um catedrático da Universidade de Harvard, das universidades mais famosas do mundo. Ele deixou a cátedra em Harvard, depois de 20 anos, dando seminários no mundo inteiro. Ele abandonou a cátedra ali voluntariamente e foi para um projeto de alguns lares que cuidavam de doentes mentais. Ele passou os últimos e, segundo ele, os melhores dias de sua vida como um humilde servidor de doentes mentais, pessoas que não tinham condições de se cuidar. Ele pôde dizer isso: viver é mudar, e ter vivido bem é ter mudado como, meus queridos? Frequentemente. É por isso que a gente precisa desse coração aberto para efetuar essas mudanças com Deus, para viver dentro da dimensão dessa abençoada vida que o Senhor quer que nós vivamos. Então, amém por isso? Qual é o valor que nós damos à vida? Não a vida, meus amados, não a vida no seu sentido mundano, no seu sentido profano, mas a vida no sentido de presente de Deus para a gente. A vida é um presente de Deus para mim e para você. É um presente. A maneira como a gente vive isso pode ser de forma abundante com o Senhor, ou pode ser de uma pobreza muito grande. Como essa frase aí, em um instante se vive o quê? Uma vida. Em um instante. Que instante é esse? É um instante dotado de tanto significado que ele se torna um momento de graça. Porque a vida, quando eu falo dessa vida em abundância, não é a vida nos seus, eu tenho meus 48 anos, não são os 48 anos de minha vida, mas o momento presente. A vida está fracionada, meus amados, em
pequenos momentos que podem ser maravilhosos ou podem ser horríveis. Cada vez que a gente abraça, que a gente abre o coração, que a gente apanha, que a gente sofre, tudo se torna aprendizado. Cada momento pode ser um momento de graça, um momento mágico. Essa foto o Tiago tirou nas últimas férias, a gente estava lá na Bahia. É a lua mesmo aí. Um momento mágico. Vamos tirar as fotos. A gente tirou brincando, segurando a lua naquela noite bonita ali na praia. Sabe, a gente não precisa de uma boa máquina e de uma lua cheia para a gente experimentar um momento mágico. Sabe o que a gente precisa? Coração aberto. Porque qual pode ser um momento mágico? Qualquer um, qualquer momento que a gente dê significado a ele. Então talvez o que o Senhor nos queira é fazer com que a vida da gente venha a se parecer mais com esses instantes. Instantes de bênção, onde nos sintamos pessoas maravilhosamente abençoadas pelo Senhor, apesar dos problemas que nós vivemos. Quando eu tinha terminado de escrever o meu terceiro livro, da parábola dos caranguejos, eu já tinha terminado, eu encontrei esse pensamento lendo George Bernard Shaw, e eu coloquei esse pensamento na abertura do livro. Esta, disse Shaw, é a verdadeira alegria da vida. Ser usado para um propósito que você reconhece como poderoso. Ser uma força da natureza, ao invés de ser, olha a metáfora que ele usa, um aglomerado febril e egoísta de moléstias e mágoas, reclamando que o mundo não se empenha em fazer você feliz. Puxa vida. Não é o mundo que tem que se empenhar em fazer você feliz. Essa é uma responsabilidade sua nessa vida em abundância com o Senhor. Senão a gente se torna isso aí, ó, um aglomerado febril e egoísta de moléstias e mágoas, reclamando da vida, reclamando de tudo, reclamando de Deus, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do trabalho, reclama de tudo. Não, o Senhor nos convida para uma vida diferente, abençoada, legítima. Eu queria terminar com as duas coisinhas. Uma delas é isso aqui, assim, que quem estudou filosofia lembra que em algum momento seu professor deve ter dito que o primeiro pressuposto do filósofo é essa capacidade, a capacidade de encantamento, de espantar-se. Então, talvez nesse sentido, todos deveríamos ser filósofos com uma capacidade de encantamento. Olha só isso aí, olha só isso aí. Deixa o som, por favor. Aumenta o som um pouquinho. Here we go. That's the funniest thing ever. Here you go. Here. Here's another piece. Ready? You haven't ripped it yet. You haven't ripped it yet. You know it's coming. Grab it. Percebe esse encantamento? Pergunta assim, qual é a graça que tem em rasgar papel? A questão é que a criança encontra graça nessas pequenas coisas. Talvez aquela criança que tem ainda dentro de nós entenda exatamente isso. Essa graça, esse encantamento, a vida, meus amados, acontece ao nosso redor sob milhares de formas diferentes, todos os instantes, apenas esperando que o nosso olhar
se